Olá, tudo bem? Sou o arquiteto Ed Meyer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Neste canal você vai encontrar inúmeros conteúdos relacionados à modelagem, arquiviz e renderização. Nesta aula, conheceremos um pouco sobre as ferramentas de manipulação de objetos dentro do 3D Max. Vamos começar então pela ferramenta Move. Para isso eu preciso de um elemento, vou vir aqui na aba Create, Geometrias, e vamos criar aqui um box rapidinho. Vou ampliar essa tela aqui então, Alt W, trazer ela toda na minha tela. Criamos aqui um box qualquer. E agora, para podermos trabalhar então com a ferramenta Move, ela já está habilitada aqui, mas caso ela não esteja, você pode clicar nesse ícone aqui em cima ou apenas tecla W. E você já tem acesso então à ferramenta Mover Objetos dentro do 3D Max. Como que ela funciona? Vamos ver. Então, estou aqui com o objeto selecionado. Basta você clicar nos eixos que você quer movimentar ou na intersecção dos eixos que são criados por esses planos aqui. Digamos que eu quero movimentar em Y, clico aqui, X aqui, Z aqui. Mas se eu quero fazer uma movimentação no plano Y e Z, eu clico aqui e aí eu movimento então nesse plano. Do mesmo modo Z e X e assim também Y e X, tá bem? Então é dessa maneira que você acaba movimentando objetos aqui dentro do 3D Max. Existe também uma forma precisa de movimentação aqui do 3D Max que está relacionado diretamente com as coordenadas do objeto aqui na tela. Como que ela funciona? Estou com o objeto selecionado, ferramenta habilitada. Se você vir aqui embaixo, ó, nós temos coordenadas X, Y e Z. Se eu zerar todas elas, olha o que acontece. O nosso objeto está exatamente o centro do objeto na coordenada x, y e z, 0, 0 e 0. Então, digamos que a partir desta coordenada eu gostaria de movimentar o meu objeto 200 unidades ou 200 centímetros para o lado direito ou no eixo x, né? Então, você pode selecioná-lo aqui ó, em x, indo para a direita. Eu posso digitar aqui 200, Enter, e ele vai fazer essa movimentação. Do mesmo modo vai ocorrer... Opa, desculpa aqui. Do mesmo modo ocorre em Y e também em Z. Caso o objeto suma da tela, Z, tecla fora, né? Z ele volta. Então agora nós deslocamos o nosso objeto aqui do grid. Se eu habilitar aqui Alt W, notem que a posição dele está aqui, aqui e aqui, tá certo? Se você quer ver ele em plano cheio, lembra então, clica aqui ó, em topo, F3, clica em lado F3 e aqui já está com F3. Para desligar o grid, G, clica aqui, G, clica nessa tela, G e aqui também. Tá legal? Então você consegue ter a noção de onde está o seu objeto com relação aos eixos de coordenada do nosso software. Centralizei novamente o nosso objeto e agora eu vou criar mais um box aqui ao lado dele, olha só. Esse box aqui, digamos que eu queira coincidir esse vértice de baixo com esse vértice aqui. Como que eu consigo trabalhar dessa maneira? Você pode vir aqui utilizar as coordenadas, mas vai precisar entender um pouco de diminuir, fazer cálculo, subtração, para entender onde que está posicionado o primeiro bloco e o segundo para poder fazer essa união. Mas existe uma maneira um pouco mais fácil de você fazer essa movimentação de um ponto de referência até outro ponto de referência. Para isso utilizamos o Snap e habilitamos ele nessa tecla ou pela tecla S. Olha só. Mas vamos configurá-lo primeiro para deixar somente o vértice habilitado. Botão direito em cima do ícone e vai abrir esse pop-up. Aqui você pode estudar, testar e manipular todos esses movimentos por Snap. Eu particularmente utilizo somente o Vertex. Quando preciso de algum outro, volto aqui e habilito, tá bem? Por que eu não deixo todos habilitados? Olha só, se eu vir aqui habilitar, por exemplo, tangente, mid, end, create, perpendicular, pivô, deixar tudo habilitado, fecho aqui. Quando eu seleciono o objeto e habilito o Snap, olha só a bagunça que fica o meu bloco. Eu não consigo ter uma referência do que eu preciso naquele momento, tá bom? Então, de início, eu sempre só deixo o vértice ligado e, com o passar do tempo, dependendo da necessidade, eu vou lá, habilito uma ferramenta temporariamente e volto para o vértice depois. Então, novamente, o botão direito e vou desabilitar todas elas aqui. Legal? Fechei aqui.
Agora, ó, estou com a ferramenta de mover objeto, objeto selecionado, e tem aqui, ó, se eu aproximar o meu mouse aqui, ó, cria uma cruzinha, e tem uma outra cruzinha amarela ali, que é o vértice. Então, a partir do momento que eu pegar essa cruzinha aqui, ó, que ele criar isso daqui, basta eu clicar, arrastar e soltar. E ele já vai, ele já vai unir exatamente onde eu preciso essa ligação dos dois objetos, do ponto A até o ponto B. Vamos entender um pouco sobre a rotação de objetos. Eu vou deletar esse daqui, seleciono e deleto. A rotação está aqui, ó. Você pode habilitá-la nesse ícone ou também pela tecla de atalho E. E você seleciona o objeto e vai aparecer esse ícone de orbitar, ou seja, você vai conseguir rotacionar em todas as direções. Aqui você também tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você for rotacionar e pegar, por exemplo, um plano entre x e y, você acaba fazendo uma rotação que você não gostaria. Então, se você quer apenas rotacioná-lo no eixo y, z ou x, você posiciona o seu mouse em cima de cada coordenada dessa daqui e faz a rotação. Por exemplo, agora estou somente no eixo x, somente no eixo z ou no y. Se eu pego aqui no meio, ó, olha o que acontece. Eu rotaciono em todas as direções. É como se eu fosse fazer um orbitar, só que aí eu estou orbitando o meu objeto e não a minha tela, como acontece quando você segura o Alt junto com o scroll do mouse, tá bom? Vou dar aqui um Ctrl Z para retornar a posição inicial, legal. E tem também como você fazer uma rotação orientada por um grau que você necessite. Digamos que eu quero rotacionar esse elemento aqui no eixo Y, né, que seria esse daqui, ó, Ctrl Z, a 45 graus, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó, habilitar o meu snap de ângulo, clico nele e agora se eu clicar aqui, ó, eu consigo ter uma rotação mais precisa. Notem que os meus números ali, os valores estão subindo de 5 em 5, então eu consigo vir aqui, ó, 45. E notem também que aqui embaixo, olha só, onde nós tínhamos a coordenada, eu tenho aqui em Y 45. Então, eu também consigo vir aqui e fazer uma rotação no eixo que eu preciso, apenas digitando o valor ali na coordenada. Legal, retornei aqui com o objeto, desliguei todos os snaps, retornei com a angulação dele 00, posição 00. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre a escala aqui no 3D Max. Para a escala, você pode acessar ela por esse ícone ou também teclando a tecla R. E aí você já habilita a escala. Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui na escala, diferente do mover e do rotacionar, ela tem alguns meios de escala. Ó. Se eu apertar o R de novo, notem que esse ícone vai mudar. E se eu aperto de novo, ele muda mais uma vez e aqui eu retorno para o que eu quero. Tá? Então, se eu clico aqui, ó, nessa função eu tenho aqui as escalas então no eixo Z, Y e X. Mas também consigo trabalhar nos planos de intersecção. Por exemplo, Z e X, ó, se eu clico aqui, eu consigo movimentar nesses dois eixos. Y e Z aqui, Y e X aqui. Ou nas três direções, habilitando esse plano aqui. Legal? As outras formas de escala, se eu apertar a tecla R e modificar a função da escala, ó, nessa daqui ela vai me dar uma escala uniforme e ela vai funcionar exatamente igual a outra, tá bem? Basta você clicar aqui, aqui ou aqui, no meio ou nos eixos de coordenada aqui, tá bom? Ela tem a mesma função da outra, porém ela já vem mais, digamos assim, orientada a você trabalhar com esses planos aqui, ó, tá? Notem que se eu estou aqui na normal, né, estou aqui, o primeiro plano que aparece para mim é esse daqui, ó, escala universal, né? Então todos os sentidos. Se eu aperto R de novo, notem que ele sumiu, então ele me deixa mais livre para poder escolher realmente qual eu quero. Entretanto, a função das duas é muito parecida, só muda ali no início mesmo a orientação, então qualquer uma das duas vai ter a mesma função e você vai conseguir trabalhar do mesmo modo. Assim como no mover e no rotacionar, você também consegue trabalhar a escalabilidade dela utilizando coordenadas. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui 100, 100 e 100. Retornei com o cubo na versão original dele, tá? Depois de toda aquela morfologia que fizemos, basta você digitar 100, 100 e 100 e ele retorna. Suponha que você quer aumentar mais 100, 100% no eixo Z, né? Então você vem aqui, ó, em Z e digita aqui 100
e ele vai aumentar então o dobro do valor que ele está, tá bom? E aí você consegue então ir fazendo movimentação da escala, crescendo ela desse modo aqui. Vou retornar aqui para 100. E a outra forma de escala então, se eu apertar R de novo, vai aparecer aqui. Essa daqui ela já deixa você mais, digamos assim, livre para fazer deformações não tão precisas. Como assim? Olha só, estou com ela selecionada e notem que apareceu um íconezinho diferente, né? Vou clicar aqui em Y, olha só. Então ela puxa e vai esticando ao mesmo tempo e vai diminuindo os eixos X e Z. Se eu pegar no X, da mesma maneira, ó. Então ela estica e vai reduzindo. Como se eu estivesse puxando uma borracha, onde você puxa e toda a parte do corpo da borracha vai diminuindo de acordo com a tensão que você coloca. Aqui, ó, nos planos a mesma situação e aqui no plano de base e aqui também. Desta maneira você consegue utilizar a escala com 3 funcionalidades, sendo a primeira e a segunda muito parecidas entre elas. Retornei aqui o nosso cubo então para a escala de 100 por 100, posição 000, rotação 000, tá bom? Agora vamos entender um pouco sobre a seleção do objeto aqui dentro do 3D Max. Para você trabalhar então com uma seleção do objeto, basta você afastar ele, clicar, criar uma caixa de seleção e soltar. Neste caso aqui, ó, se eu criar uma caixa de seleção e soltar na metade do meu objeto, ele já vai selecionar. Por quê? Porque eu estou trabalhando com essa ferramenta aqui, ó, onde toda a caixa de seleção que passa sobre o objeto seleciona. Na segunda opção, se eu clicar aqui, ó, só vai selecionar o que está dentro da minha caixa de seleção. Dessa maneira, ó, se eu passo e solto aqui no meio, não seleciona. Mas se eu passo e contorno todo o objeto com essa caixa, ele seleciona, tá bem? Caso você não queira ficar utilizando escala, rotar, rotacionar e movimentação, você tecla então a letra Q e você sai de todas elas vindo apenas no selecionar objeto. E aqui nós temos também algumas situações na questão da seleção do objeto. Ó. Vamos colocar aqui para pegar o que passar em cima. E aqui, ó, se eu apertar a letra Q de novo, olha só, agora eu tenho aqui um grid ou uma caixa de seleção circular. Se eu apertar aqui de novo, vai aparecer essa daqui, ó, onde eu consigo desenhar clicando uma caixa de seleção, tá bem? Se eu clicar o Q de novo, deixa eu sair daqui, ele vai vir aqui, ó, como um laço de região. Então agora eu venho aqui, ó, clico e seguro e crio esse laço de seleção. Se eu clicar de novo em Q, eu tenho um spray, ou seja, aonde eu selecionar aqui, ó, segurar e passar o mouse em cima, ele já seleciona. Não preciso criar uma caixa de seleção. Basta você clicar, segurar e como se estivesse pintando, tudo que passar por cima ele vai selecionar, tá bem? Que de novo, ele vai retornar para o mais usual, que é o nosso modo retangular aqui. Finalizamos essa aula com a manipulação de objetos aqui dentro do 3D Max. Se você tem interesse em continuar desenvolvendo seus conhecimentos técnicos dentro da modelagem na arquitetura, clica no link abaixo, venha conhecer nossos cursos.